Então vocês imaginam, né, esse tipo de trabalho que é feito, né, no último trabalho apométrico que o menino fez. No início do trabalho estava havendo uma dificuldade de visualização, né, para ver o que estava acontecendo, né, porque a espiritualidade estava fazendo o quê? Ela não estava abrindo o chakra frontal dos médiuns, porque ela precisava antes recolher o máximo de ectoplasma dos médiuns. Então, antes de abrir o chakra frontal, para começar a ver o que estava acontecendo, prender quem tinha que prender, ajudar quem tinha que ajudar, né, proteger quem tinha que proteger, esclarecer quem tinha que esclarecer, etc., a espiritualidade começou a pegar ectoplasma, 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 ectoplasma. Por quê? Porque nós sabíamos que haveria uma base no astral inferior, né, com espíritos aí de alta hierarquia, né, muito, com uma alta periculosidade, e que nós precisaríamos, depois de resgatar esses espíritos, levar eles para a justiça divina, implodir todo aquele local. Então, olha que situação interessante. Eu não sei vocês, quem aí já conheceu uma obra chamada Aglon e os Espíritos do Mar. Quem puder, leia essa obra. Se chama Aglon e os Espíritos do Mar. É uma obra de Ranieri, orientada por André Luiz, aonde eles vão no fundo do oceano. Né? Para quem não sabe, o mar é conhecido como a Calunga Grande. Então você tem a Calunga pequena, entre aspas, que é o cemitério, guardada pelos eixos caveira, muito bem guardada pelos eixos caveira, e você tem a Calunga Grande, que é o mar. Por que a Calunga Grande? Porque no mar existem uma série, existe até hoje, uma série de desencarnes, né, diferentes. Aviões que caem, navios que naufragam, né, então, ilhas que afundam, civilizações inteiras que afundam, afinal de contas, né, o mar ele engole é, a terra que está ali, enfim, não tem para onde o mar ir, senão para cima da terra, não é verdade? Então o mar é considerado a Calunga Grande. E aí olha que interessante, nas civilizações antigas, quando havia ali a pirataria, né, as navegações estavam iniciando, muitos crimes aconteciam no mar, né, muitas mortes, né, enfim, muitas coisas aconteciam e traições, tramas, trapaças aconteciam dentro dos barcos, nos cais, nos portos. Afinal de contas, os portos é o lugar da cidade que tende a ter, principalmente no passado, uma grande circulação de pessoas, de mercadorias e, portanto, de dinheiro. Então ali acontecia muita coisa, do mar para a cidade, nos cais e tal. E teve um episódio de uma traição onde uma situação complexa, de difícil resolução, uma mulher, uma bela mulher, que tinha uma autoestima elevada, se achava melhor que as outras pessoas, muito prepotente, muito arrogante, não conseguia amar ninguém a não ser a si, né? Tinha uma paixão grande por si mesmo, né? Fez um pacto com uma entidade do astral inferior, já naquela época, uma entidade que se colocava como rei do astral inferior, e essa entidade tinha uma aparência perispiritual de Baal, porque na época que esse homem desencarnou, foi na época que Moisés estava atravessando o deserto. E nessa época Baal era um espírito, era uma entidade considerada como um deus, então ele personificou essa entidade, lá ele estava. E ele fazia acordos com muita gente. Até semana passada. Inclusive, a informação que nós estamos trazendo agora através desse menino é que muitos desses médiums que nós estamos vendo aí, né, fazendo trabalhos, fizeram um pacto com ele, né, ou já estiveram servindo a ele, tanto no astral
como encarnados, né? Então eles tinham a sua encarnação preparada lá. E esse espírito estava lá já há pelo menos 2000 anos, né? E aí ele fez um pacto com essa mulher. Ele fez um pacto com essa mulher. E ele tinha um certo conhecimento. Nós não iremos entrar em detalhes aqui. O menino não sabe disso. Estamos trazendo isso agora. Ele conseguia criar um campo reflexor de luz que agia na matéria. O que eu quero dizer com isso? Como vocês sabem, em trabalhos de apometria, magos negros, feiticeiros das sombras criam campos de força em volta deles. Mas esses campos atuam a nível astral, não atuam a nível material. Só que ele tinha um conhecimento que ele conseguia fazer com que esse campo de força atuasse a nível etérico material. Como vocês sabem, o duplo etérico, ele é um corpo semimaterial. Então, ele é quase que visível a olho nu, quase que visível. Então, o que que acontecia? Já era o bastante para ele. Ele colocava um campo de força nas pessoas às quais ele tinha esse tipo de pacto, esse tipo de acordo, e essa deflexão de luz fazia com que elas tivessem um brilho, mas não é um brilho que saía do espírito delas, é um brilho que vinha da luz, refletia nesse campo a nível material e ia no olho das pessoas e parecia para as pessoas que aquela pessoa tinha brilho, aquela pessoa tinha luz interior. E isso fazia com que as pessoas fossem hipnotizadas. Então essa mulher, ela foi motivo de queda de muitos homens, principalmente naquela época. Vocês imaginam uma mulher se sobressair no meio daquele monte de pirata, aqueles homens rudes, né? Isso requer força. E esse espírito, que nós iremos chamar de Baal, dava essa força para essa mulher. Mas ele, como vocês sabem, o astral inferior é a lei do mais forte. Eles se traem a todo momento. A hierarquia deles é na base do medo e da manipulação. Medo e manipulação. É assim que eles trabalham. Você que está nos ouvindo agora, está passando por alguma situação em algum lugar onde você sente medo e se sente manipulado? Cuidado. Isso não é atividade da luz. Isso é atividade das trevas. As trevas faz isso. Tentam impor o seu modo de ver, tentam enganar, tentam fazer com que algo ruim pareça justiça, tentam fazer com que a utilização, por exemplo, de substâncias que vai fritar o seu cérebro pareça algo legal, entre outras coisas, né? Que escravizam o seu espírito e colocam você no astral inferior ou numa nave para encarnar em corpos ainda mais primitivos do que esse corpo aqui, que vibra nessa densidade aqui. Então, esse ser Baal era um agente duplo, digamos assim, onde ele também fez pacto com um cientista das sombras. Um cientista das sombras que está reencarnado. Ele está reencarnado. Qual era o trabalho desse cientista das sombras? O trabalho desse cientista das sombras, nós estamos trazendo essa informação agora para o menino. Essa entidade, Baal, tinha um conhecimento de fazer com que esse campo de força vibrasse quase nível material. Então, ele não queria fazer isso só com o campo de força, ele queria aproveitar o conhecimento de um cientista que sabia manipular larvas astrais, bactérias astrais, pedaços putrefatos de perispíritos que estavam se desfazendo, né? Restos de cordões de ouro que ligam o corpo mental ao perispírito, para que isso fosse colocado como forma de obsessão nas pessoas, para que aquilo se materializasse
e influenciasse o corpo físico dessas pessoas. Esse cientista é um indivíduo reencarnado que possui uma tara, uma espécie de tesão por fazer com que suas vítimas fiquem doentes, com bactérias, com vírus, com veneno. Isso faz com que ele sinta até atração sexual. Então vocês percebam o nível de doença e periculosidade de alguns dos espíritos que estão habitando o interior do planeta Terra. Esse espírito, nesse trabalho de apometria, foi encontrado um fractal dele. Nós desfizemos a base dele. Precisávamos de uma cota de ectoplasma gigantesca, porque a quantidade de experimentos ali não era brincadeira. Então, nós não iremos entrar em detalhes aqui, claro, mas estamos trazendo essas informações para vocês novas, a título de conhecimento mesmo. Né? Como nós falamos, algumas informações novas serão trazidas e outras que são antigas, mas já foram trazidas, serão faladas novamente. Então, o que acontece? Ele reencarnou e a profissão dele no plano de vocês é médico. Ele é um médico. Então, ele utiliza da profissão dele para fazer com que os pacientes adquiram certos tipos de doença, bactéria. E não só isso, ele fazia isso em desdobramento também. Então, ele tentava envenenar as pessoas. Só que ele não fazia isso de uma forma que ficasse muito nas claras. Era de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Uma superdose aqui, um remédio misturado com algo que não vai fazer bem aqui, algo que vai prejudicar aqui, mas bem devagarzinho, porque é nisso que consistia o seu prazer. Era nisso que consistia a sua tara. Era nesse processo lento. Perceba que estamos falando aí de um sociopata. E eles fazem tudo minuciosamente, bem pensado. E ele estava junto com esse ser, o Baal. Nós precisamos. O trabalho durou 2 semanas. Primeiro, nós tivemos que tirar o ser conhecido como Baal, porque ele tem uma força mental muito grande, e os médiums encarnados, infelizmente, não poderiam contrair. Né? Então, nós pegamos e avisamos os médiums. Esperem que nós iremos tirar esse espírito daqui, levar ele para a justiça divina, e aí sim vocês continuam com o trabalho, porque um espírito da estirpe dele tem uma grande força mental, e ele atrapalha todo o trabalho, ele faz com que as visões fiquem diferentes, ele interfere, como se fosse, ele coloca um ruído na antena, tira os médiuns de sintonia, atrapalha, né? Um espírito como esse, ele não teme a justiça de Deus, ele não respeita o Pai, o Criador, muito menos Micael. Então, para esse espírito, só resta adormecê-lo. É claro que nós não iremos torturá-lo ou machucá-lo, nem nada do tipo. Utilizamos apenas os meios moderados de força, colocamos ele numa nave, geralmente em parceria com algum mestre ascensionado. Então, o comando de Santa Ametista, nós temos também o Santa Esmeralda, nós temos o comando de Melquisedeque, né? Nós temos o comando de Ashtar, né? Que é um dos maiores comandantes de alta patente, responsável aí, ele é o cabeça, chefe, digamos assim, por esse exílio, né? Então ele faz as intermediações junto com Micael, para que todos possam trabalhar juntos e levar os espíritos para o lugar. Então, com um espírito desse, não tem conversa. Os Exus Mirins chegaram, as Pombagiras Mirins chegaram, todos fardados, todos bem treinados, né? São militarizados, são muito mais, uma estratégia muito mais avançada do que a Polícia Federal que vocês têm, o FBI que vocês têm, a Interpol que vocês têm, não tem nem comparação. A velocidade que eles fazem o trabalho, a inteligência, a sintonia. Então eles já chegam, eles já pegam o espírito, pegam todos os escravos que estão ali, geralmente tem ovoides, né? Então eles são todos
já pegos, já colocados nos devidos lugares. Um espírito como esse, já é adormecido, colocado numa nave, e quando ele abrir o olho, ele já estará dentro de um corpo onde ele não poderá atrapalhar ninguém. Muito pelo contrário, é ele quem vai ser dominado por feras, por tempestades solares, por terremotos, um planeta primitivo bastante denso, um magnetismo fortíssimo, uma força telúrica além, muito além do que o planeta Terra possui. Então esse espírito foi retirado, o fractal dessa mulher foi tratado e esse homem em breve também enfrentará a justiça. Né? Então vocês percebam que o trabalho espiritual ele é muito importante. Então, nós precisamos de pessoas com boas intenções, que queiram ajudar, pessoas que foram preparadas no plano espiritual, que não tenham ganância, que não tenham vontade de aparecer, que não tenham medo de errar, porque errar é normal, e que tenham amor no coração, luz interior. Não precisa ser perfeito, mas